se isola. E realmente, né, o que você acha dessa questão da socialização? Você acha que vai realmente dar uma diferença para essa juventude agora, com essa lei de se socializar mais, de conversar, olhar olho no olho? Será que isso vai acontecer realmente? Uhum. Eu acho que vai ajudar bastante, porque, assim, o impacto do celular, né, agora, né, antes da lei, né, a gente consegue perceber. Se você vai numa escola em que a maioria dos alunos tem celular, sempre você vai ter algum aluno que vai estar brincando, conversando, mas sempre tem aqueles alunos que ficam um pouco mais isolados, jogando, ou nas redes sociais. Então, assim, a linguagem deles não é a linguagem humana, né? É a linguagem tecnológica. Eles, às vezes, estão juntos e conversam pelo celular. E isso, né, impacta não só a sociabilidade, né, o fato deles conversarem entre si, fazer novos amigos, né, saber sobre como está o outro, mas também na própria questão da comunicação. Eu gosto muito de passar trabalhos para que eles apresentem e expliquem o tema de alguma coisa que eu estou dando aula, né? Eu gosto muito desse tipo de trabalho. Mais o oral do que o escrito. Eu costumo trabalhar muito assim. E você percebe que alguns alunos têm dificuldade de se expressar. Isso é uma coisa muito séria. Porque se o aluno vai perdendo a capacidade de se expressar, como que vai ser o futuro dessa criança no mercado de trabalho, por exemplo? Né? Na vida dele, em família, quando for construir a própria família, o fato de não saber conversar, se expressar, defender um argumento, um ponto de vista, isso aí também é uma questão muito importante que a gente tem que pensar e refletir, né? Então, o fato deles não poderem usar nem no recreio vai, de certa forma, obrigá-los a interagir com seus amigos, né? Eles vão ter que arrumar uma outra forma. E aí entra a questão do ócio. Crianças que não têm acesso a telas, crianças pequenininhas, vamos dizer assim, 2, 3 anos, que não têm acesso a telas, elas criam brincadeiras. Elas inventam. Luana, cada vez mais raro criança de 2, 3 anos não ter Sim, tela, né? Esse é o problema. infelizmente. E aí você vê, a criança que inventa um personagem, transforma o brinquedo com uma função diferente. Um exemplo, um carrinho é para você andar. Aí fala, não, aquele carrinho virou um avião. Então, assim, a própria criatividade, ela é fruto desse tempo livre. Você precisa, né, desse tempo livre para criar. E eu percebo que os nossos alunos estão perdendo um pouco dessa criatividade, justamente porque eles recebem tudo pronto. Eles não precisam criar. Se você assiste um desenho, né, um filme, alguma coisa, você recebe aquele conteúdo e acabou. Você está na rede social, você vai receber um conteúdo de acordo com o seu perfil, né? O algoritmo vai cada vez te dar mais coisas do que você gosta, do que você É a bolha. costuma. Exatamente. E aí, se você já tem tudo pronto e tudo que você gosta, você não precisa criar nada, você não precisa ter trabalho nenhum. E o fato de você criar ajuda em tudo. Você relacionar a professora de história, eu sou professora de história, então eu dei uma aula sobre um determinado assunto, e aí vem o professor de geografia e fala algo semelhante. Então, ele ter esse start, ele precisa ter prestado atenção e assimilado aquele conteúdo para ele entender que aquelas coisas estão relacionadas. Mas quando ele não tem esse conhecimento não é assimilado, porque ele recebe informação o tempo todo e não dá tempo dele criar, né, e linkar as ideias, isso prejudica muito a produção de conhecimento, né? Isso prejudica muito o futuro desses alunos e, consequentemente, o seu rendimento na escola. Em relação à bolha que a gente comentou, é interessante se você pensar, né, nos alunos que a gente conhece, né, de a gente troca ideia. Eu tenho bastante contato com adolescentes também, como você. Eles não têm muito assunto. Por quê? Porque como eles ficam no TikTok, no Instagram, com aquela bolha, né, que o algoritmo vai dar aquele assunto para eles ficam só com aquele assunto. Se você, em aula, se você comentar alguma coisa fora daquele contexto, eles ficam assim, ué, mas eu não sabia que isso acontecia, eu não sabia que isso existia. E é uma coisa básica. É assim, aí você vê que eles, como você falou, eles estão perdendo o poder da oralidade, estão perdendo o poder da escrita, né, porque o celular é a forma de eles se expressarem também por escrito mal, né? Hoje, com o chat GPT, eles conseguem burlar isso
com mais facilidade. E a minha preocupação realmente é a conversa. O meu filho vai fazer 12 anos esse ano. E ele tem a dificuldade de encontrar coleguinhas da idade dele que tenham assuntos para conversar, para falar. Né? Porque a maioria dos coleguinhas deles são focados em N jogos, né? Algum tipo de jogo, ou algum tipo de assunto que já não é mais do interesse dele. Então, fica um conflito muito grande, né? Desse lance de se expressar e conversar.